Pessoal, não tá fácil a vida do Lula, hein? Acabou de demitir um ex-ministro aí dos direitos humanos por assédio sexual e contratou uma nova ministra aí dos direitos humanos que já está envolvida aí até o pescoço com alguns casos aí que eu vou explicar para você nesse vídeo. Ou seja, eu não sei se vai durar muito tempo essa nova ministra, hein? Outra coisa, o deputado é condenado a 12 anos de prisão, né? Vou falar isso nesse vídeo aqui. Nicolas Ferreira também acabou de ter um parecer aí da PGR sobre uma acusação imputada a ele aí pelo PT, tá? Você vai saber também de tudo isso nesse vídeo aqui. E uma outra coisa, o amigo do Lula, Flávio Dino, né? Ele dá um tiro no pé do Lula, tá? Eu vou contar para você o que está acontecendo e ele intimou o Lula também a prestar esclarecimentos, tá? Então, ia tomar uma ação. Então já se inscreve no canal, habilita o sininho aí e já vem comigo aqui para as notícias. Primeira notícia de hoje, CGU pediu para a Polícia Federal o número de celular do Bolsonaro para intimar ele. Você imagina esse celular do Bolsonaro recebendo intimação e toda hora uma história ou outra, né? Não deve ser brinquedo esse celular dele, tá? Ex-presidente seria testemunha favorável ao ex-diretor da PRF, Silvanei Vasquez, né? Processo pode caçar aposentadoria do ex-policial, tá? Então, a CGU, né, pediu a PF o número de celular do Bolsonaro para intimar ele a depor como testemunha favorável no processo que investiga uma improbidade administrativa do ex-diretor aí, Silvinei Vasquez, tá? Em ofício enviado ao delegado, né, responsável por conduzir os principais inquéritos que tem Bolsonaro como alvo, a CGU diz que consultou os sistemas internos e não conseguiu identificar o número de celular do ex-presidente. Deve ser ultra secreto, né? O celular do Bolsonaro para esses órgãos aí que estão sempre acionando ele, né? Imagino. As intimações para depoimentos costumam ser realizados aos advogados, né? Nesse caso, o órgão desejava contato direto com o Bolsonaro. Imagina só, não deve ser brinquedo a vida do Bolsonaro nem hoje em dia, né? Não bastasse os 4 anos que ele acabou se incomodando aí com mídia e etc, né? Imagina mesmo depois ele continua, né? Venho solicitar a sua colaboração, especificamente que encaminhe os dados de contato do senhor Jair Messias Bolsonaro, diz um trecho do ofício obtido pelo Poder 360. O caso tramita em sigilo, né? O Bolsonaro seria ouvido na condição de testemunha a pedido da defesa de Silvinei Vasquez, né? Os advogados do Bolsonaro aceitaram a solicitação, mas informaram que a manifestação seria por escrito, ou seja, o Bolsonaro não iria lá, mas responderia as perguntas por escrito que o delegado vir a fazer, né? Então, Silvinei Vasquez é investigado na CGU por participar de eventos públicos, conceder entrevistas e fazer publicações nas redes sociais favoráveis ao Bolsonaro durante o governo. Tá? Então, originalmente, a investigação contra Silvinei tramitava na Polícia Federal, né, mas foi transferida para a Controladoria para evitar parcialidade ou conflito de competências, já que ele era um policial afastado, né? O processo da CGU pode anular a aposentadoria de Silvinei. Tá? Em 19 de agosto, a Justiça Federal de Santa Catarina suspendeu o processo administrativo contra Silvinei Vasquez. Tá? Então, uma pena aí, que ainda depois das eleições do Bolsonaro, depois de tudo isso, ainda o Silvinei esteja aí ainda respondendo a esse processo. Então tá, o amigo do Lula, o Dino, né, determina a convocação de mais bombeiros para o combate a queimadas. Pessoal, não sei como é que vocês estão aí na cidade de vocês, até me conta aqui nos comentários, né, se na cidade de vocês também tá essa névoa como tá aqui em São Paulo, tá? São Paulo tem uma névoa
de poluição, de queimada, tá? Muito além do padrão, que São Paulo já tem uma névoa de poluição, né? Mas agora, pessoal, tá, nesses últimos dias, insuportável. Me conta aí nos comentários se na tua cidade também tá assim. O ministro Flávio Dino, né, do STF, determinou ao governo do presidente Lula a convocação imediata de mais bombeiros da Força Nacional para auxiliar no combate aos incêndios que assolam o país. E eu vi no mapa que o país inteiro está com uma névoa em cima das queimadas. O número de agentes deve ser definido pelo Ministério da Justiça. Esses brigadistas serão envolvidos nas forças de estados que não enfrentam queimadas. Tá difícil, né? Qual é o estado que não está enfrentando queimada hoje em dia? Uma newsletter, né? Que você... Não, essa aqui é outra coisa aqui. A decisão foi tomada após a audiência de conciliação feita nesta terça-feira passada no Supremo, no âmbito de processo que discute as ações do Executivo contra queimadas no Pantanal e na Amazônia, né? A ordem deve ser cumprida em até 5 dias. Eu acho que o Dino está andando muito com o Alexandre de Moraes e agora está tudo nessa linha do 48 horas ou 5 dias, ou até 5 dias, né? Doravante fica fixada a obrigação da União em manter efetivo e integral o combate às frentes de fogo imediatamente após sua identificação. Me conta aí se você está sabendo alguma notícia da Marina Silva, a nossa ministra do Meio Ambiente, né? Se ela está conseguindo fazer alguma coisa pelas queimadas, né? Segundo ela, não tem o que fazer, né? Então, tá meio complicada a situação, né, pessoal? As queimadas só aumentam, né? Muito provavelmente a maioria dessas queimadas são criminosas, né? E até agora não se achou qual é a organização que está fazendo todas essas queimadas pelo Brasil inteiro, tá? Então, bem complicado. Segundo o Dino, ainda a audiência da terça passada tratou das medidas adotadas pelo governo federal, né? No dia 19 de setembro, há uma outra prevista para abordar as ações feitas pelos estados. De acordo com a determinação, né, a pasta comandada por Ricardo Lewandowski deve definir a quantidade de bombeiros e informar ao Supremo. Agora me diz aqui, né, pessoal, vamos ser sinceros, né, o que o Supremo tem a ver, né, com essas queimadas aí pelo Brasil, né? Por que o Executivo não toma a frente da situação e não resolve o problema, né? Por que o ministro do STF tem que se meter nessa história do meio ambiente, né? Então, umas coisas assim que não dá para entender. Primeiro, por que o governo não age? Não age certo, não resolve o problema. E segundo, por que o ministro do Supremo, que teria outras coisas para fazer, está se envolvendo com questões de queimadas, né? Então, é muita política envolvida. Então, Flávio Dino afirmou que não se pode normalizar o absurdo e comparou a situação ambiental atual, né, à pandemia do Covid. O que ele fala aqui? Temos que manter o estranhamento com o fato de que, nesse instante, 60% do território nacional está direta ou indiretamente sentindo os efeitos de incêndios e queimadas. Isso é um absurdo, é inaceitável. Temos que reconhecer que estamos vivenciando uma autêntica pandemia de incêndios florestais. Eu paro para pensar que se fosse com o governo Bolsonaro, né, o que estariam falando. Acho que até o Leonardo DiCaprio teria vindo no jatinho dele aqui para o Brasil, né, para fazer uns selfies aí apagando incêndio, né? É uma coisa incrível, né? Eu não sei onde é que estão todos os artistas que estavam fazendo aquele vídeo da Amazônia lá. Agora que está tudo pegando fogo de verdade, não tem nenhum para falar nada, né, pessoal? Estão fazendo vídeo para salvar a baleia não sei aonde, né? Ainda segundo o relator, assim como diante da pandemia do coronavírus, né, ou diante da tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul, os 3 poderes devem se mobilizar neste momento. Tá? Então, o que ele fala? Idêntica mobilização deve ser feita, deve ser reforçada e ampliada para que esta pandemia seja enfrentada, uma vez que estamos falando de danos à vida humana, fauna, flora e muitas vezes irreparáveis à saúde humana e danos econômicos no Brasil, desde a economia popular, em face do aumento dos preços. É claro que havendo queimadas, havendo prejuízo nas plantações,
vai refletir sempre no mais pobre, né, pessoal? Que vai aumentar o preço dos alimentos, automaticamente as pessoas vão gastar mais dinheiro para se alimentar, né? Dino determinou as polícias federal e civil, além da Força Nacional, a realização de um mutirão para que sejam investigadas e combatidas as causas dos incêndios. Olha só, ele mobilizou a Polícia Federal, Polícia Civil, Força Nacional, né, sendo que os governadores eram para fazer esse tipo de mobilização, né, já eram para estar agindo fortemente, né, pessoal? Bom, próxima notícia. PGR afasta a responsabilidade de Nicolas em inquérito contra petista que deu tapa em deputado. É uma baixaria que não dá nem para acreditar, né? A Polícia Federal, né, Washington Quaquá, diz que revidou agressões verbais e físicas de Nicolas e Messias Donato, né? Então, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, defende que o deputado Nicolas, né, não seja incluído no inquérito que apura responsabilidades em uma confusão que culminou em um tapa dado pelo deputado Washington Quaquá contra um colega de casa. Olha só, colocaram na conta do Nicolas, né? A manifestação da PGR foi enviada ao Supremo. O órgão sustenta que fatos relatados por Quaquá, apontando a participação do Nicolas no episódio, não ensejam a instauração de inquérito, tampouco contém elementos informativos capazes de justificar por si sós o oferecimento da denúncia. A política é um show de horror, né, pessoal? Agora até a pancadaria tá rolando, né? Em depoimentos, a Polícia Federal, Washington Quaquá, disse que o tapa dado por ele, Messias Donato, foi uma reação a agressões verbais e físicas. O caso aconteceu em dezembro do ano passado, durante uma sessão que promulgou a reforma tributária. Ao ser questionado, né, o Quaquá disse que Messias Donato e Nicolas estavam xingando o presidente Lula. Nossa, que novidade, o Nicolas xingando o presidente Lula. É uma novidade, né? Diante disso, começou a gravar a cena dizendo que iria representar contra ambos no Conselho de Ética. Segundo o Quaquá, Nicolas teria xingado o Donato, dando um tapa em sua mão. A reação teria acontecido nesse momento, quando o deputado fluminense deu o tapa no capixaba. Então, colegas de trabalho, me contem nos comentários se os seus colegas de trabalho são que nem os deputados aí, tá? Dando tapa um na mão do outro aí e brigando dessa forma. Próxima notícia aqui que a gente tem ex-deputado Vladimir Costa é condenado a 12 anos de prisão, né? Então, a decisão foi proferida pelo TRE do Pará. Aqui é a foto dele. Vamos dar uma lidinha aqui na reportagem, o que diz, pessoal. O ex-deputado, né, Vladimir Costa, do Solidariedade, foi condenado pela Justiça Eleitoral a 12 anos de prisão e o pagamento ainda de multa por violência de gênero, violência psicológica contra a mulher, difamação majorada e extorsão. Agora me conta nos comentários aí, dos 12 anos de prisão, quantos anos efetivamente ele vai ficar, ou meses, ele vai ficar preso, tá? Me contem nos comentários. Então, o TRE do Pará preferiu a decisão, né, na segunda-feira passada, que Costa deverá pagar uma multa equivalente a um salário mínimo por dia durante 124 dias, totalizando cerca de R$175 mil. O político exerceu 4 mandatos consecutivos como deputado federal, né? Ele é reconhecido por ter uma tatuagem em homenagem ao ex-presidente Michel Temer. Você acredita nessa? Pena que não tem tatuagem, queria ver essa aqui. Em abril, a Polícia Federal deteve Costa devido às práticas de violência nas redes sociais aí, contra a deputada federal Renilce Nicodemos, do MDB. Embora a Justiça tenha liberado inicialmente, depois de considerar um habeas corpus, o Tribunal revogou essa decisão em maio, levando a sua reincidência na prisão, né? Então, atualmente, eles encontram-se no complexo penitenciário de Americano, no Pará. Então, pessoal, a juíza condena aqui Vladimir em outra ação, né? Além da condenação recente, a Justiça puniu o ex-parlamentar por ofender artistas como Wagner Moura, Sônia Braga, Glória Pires e
Orlando de Moraes. Então aí vai vendo. A decisão do Tribunal de Justiça, né, do Direito Federal permitiu que ele cumprisse a pena em regime aberto. Em resposta, Costa afirmou em uma rede social que não retrataria uma única vírgula do que havia dito na época, tá? Então, o que ele fala aqui com as palavras dele? Minha mochila está pronta e um saco cheio de livros para puxar essa cana, se necessário for, declarou o político. Depois de nossos recursos, que ainda serão impetrados pelos meus amigos advogados. Então tá aí, né? Prisão aí de Vladimir Costa. Próxima notícia aqui, suspensão do Twitter, né, pessoal? No Brasil pode ter impacto de 18,5 bilhões de reais em 5 anos. Olha o que uma canetada de um ministro do STF pode fazer por aí, né, pessoal? Olha o prejuízo que pode trazer, né, inclusive para o Brasil, uma canetada destas. O especialista deu a declaração durante a audiência da Comissão dos Assuntos Econômicos do Senado, né? Então, aqui é o Paulo Roberto de Castro, tá? Ele é ex-presidente do BNDES e afirmou que a suspensão do X pode ter um impacto de 18 bilhões na economia do país no decorrer dos próximos 5 anos. Pessoal, 18 bilhões de reais não é nem de longe pouco dinheiro, né? O economista deu a declaração durante uma audiência do CAI, né, no Senado, que tinha o intuito de debater o bloqueio do X no Brasil. Além disso, né, ele também estimou que o impacto econômico dos próximos 12 meses pode chegar a 10 bilhões. O Senado levou em consideração o bloqueio da rede social durante o período mencionado. Então, o ex-presidente do BNDES ainda levou em consideração uma renda média do brasileiro de R$ 2.800 por mês para realizar o cálculo. Ele juntou esse número, o tempo médio que o usuário passava na plataforma do X, né, do Elon Musk, que era de 32 minutos por dia, dado o exposto impacto diário estimado de R$ 8 por usuário, tá? Fora os negócios que o X traz e fora também a repercussão internacional negativa, né, pessoal? Isso aqui, esse cálculo que ele fez, é um cálculo com base no que o X, que o Estado brasileiro deixaria de arrecadar de pagamento de impostos do X. Porém, o que não está explícito nesse cálculo é quantos investimentos o Brasil vai deixar de receber em função do X estar bloqueado. Itabuna, qual a relação do X com os investimentos estrangeiros? Pessoal, no momento que um estrangeiro ele não tem mais confiança no país, tá? Além dele não investir, de não aumentar os investimentos no país, ele acaba tirando o investimento que ele ia fazer, que já fez no país, tá? Então ele acaba saindo do país, né? Justamente por não ter uma segurança jurídica, tá? Esse negócio que aconteceu com o Musk, da empresa Starlink, que não tem nada a ver com o X, ter as contas bloqueadas, pegou muito mal lá fora, né? Nos Estados Unidos, na Europa, pegou muito mal, ou seja, uma insegurança jurídica. No momento que um dos sócios tenha qualquer desavença com o governo, né, outras empresas que esse sócio faz parte, pode ter as suas contas bloqueadas. E aí como é que fica uma sociedade dessa forma, né? Então, muitas empresas, muitos investidores optaram por sair do Brasil em função disso, tá? E quando sai investidor do Brasil, o que acontece? Né? Menos empregos, né, pessoal? Mais pobreza para o nosso povo, infelizmente. Aqui, a última notícia, né? Lula, de novo, deu um tiro no pé. Acabou de sair o Silvio Almeida, aí, o ex-ministro dos Direitos Humanos, por acusação de assédio sexual. E agora entrou uma nova ministra aqui, né? Que foi anunciada na segunda-feira passada, tá? Que ela é ré já por superfaturar uniformes escolares. Vai vendo, pessoal. Todo mundo ligado ao Lula parece que tem sempre algum passado a esconder, né? A nova ministra dos Direitos Humanos, né, Macaé Evaristo, é ré na Justiça de Minas Gerais pelo superfaturamento de uniformes escolares durante a sua gestão
frente à Secretaria de Educação de BH. Né? Então, a substituta de Silvia Almeida chegou a ser acionada judicialmente pela mesma prática quando foi secretário de Educação entre 2015 e 2018, mas o processo foi encerrado após entrar em acordo com o Ministério Público. Ou seja, existiu o desvio, né? Macaé Evaristo não é a única ministra do Lula com problemas da justiça. O ministro das Comunicações também foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva, fraude em licitações e organização criminosa. Nessa hora que dá saudade do Bolsonaro e dos ministros do Bolsonaro, né? Então, essa que é a diferença, tá? Acusação contra a nova ministra de Direitos Humanos. Então, a ex-secretária de Educação de BH, né, é acusada de cometer irregularidades na compra de 190 mil kits de uniformes escolares em 2011. Olha só, pessoal, dando golpe em material escolar, né? Imagina, né? Nem as crianças foram poupadas, né? Dessa história, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado das notícias. Se chegou até aqui, se inscreve no canal, habilita o sininho, me conta aí nos comentários o que você acha. Será que essa ministra do Lula vai ser demitida? Ou será que vão fazer vista grossa para esse passado dela e por ela estar respondendo na justiça sobre esses superfaturamentos? Me conta tudo aqui nos comentários. Vou deixar também o link aqui para que você participe da nossa comunidade de investimento em ações por apenas R$ 29,90 mensais, para você aprender a investir em ações e se livrar aí dessa parte política, investindo em ações boas pagadoras de dividendos, para que você possa ter uma renda passiva e não dependa do INSS lá na frente, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!